Existe um paradoxo, muito assustador no comportamento humano, né. Porque, assim, as pessoas que morrem de medo de destruir os próprios relacionamentos são, tipo, muitas vezes as mesmas que constroem as armadinhas perfeitas para elas mesmas. Nossa, com certeza. A autossabotagem é um negócio fascinante e bem destrutivo. Exato. E, bom, no nosso mergulho de hoje, a gente vai dissecar o capítulo 2 da obra Amor Impossível, do Michel Soares. O título desse capítulo é uma palavra só, simplesmente solitário. E é uma palavra que diz tanto, né? Carrega um peso enorme. Pois é, e a nossa missão aqui, para quem está ouvindo a gente, não é analisar um conto sobre uma traição física que já foi consumada. O buraco é muito mais embaixo. Não é sobre o ato em si, né? Não, de jeito nenhum. O objetivo é mapear a verdadeira anatomia de uma infidelidade emocional. A gente quer entender a mecânica por trás da coisa. O passo a passo, né? Como que chega lá. Isso. Como que, tipo, a distância física, o tédio e aqueles minúsculos gestos do dia a dia acabam empurrando um homem totalmente comprometido para um território, assim, psicologicamente radioativo. É uma definição perfeita. E é um estudo de caso muito bom sobre a vulnerabilidade humana. Porque a narrativa foca inteiramente no Marcos, o protagonista. Sim, a gente fica o tempo todo dentro da cabeça dele. Exatamente. E o texto não pinta ele como um estrategista frio, sabe? Um vilão clássico arquitetando um plano maligno para atrair a namorada. Longe disso, ele parece, na verdade, bem perdido. Ele é só um homem preso numa teia complexa ali. Ele está totalmente dividido entre a estabilidade de um amor que é seguro e, tipo, o canto da cereja, uma atração que é inédita para ele naquele momento. Ok, vamos desempacotar isso, porque a premissa de acompanhar os pensamentos do Marcos é instigante demais. A gente tem acesso direto à dissonância cognitiva dele. E é uma dissonância barulhenta, digamos assim. Muito. A namorada dele, a Cláudia, tá viajando a trabalho, então, como a gente falou, o capítulo já se chama Solitário, isso estabelece meio que a regra do jogo para essa parte da história. Totalmente. Então, como que a gente pode começar a desenhar o estado mental desse protagonista antes mesmo do primeiro flerte real acontecer? Olha, o título do capítulo é meio que a chave mestra aqui. A palavra solitário não é só tipo um adjetivo para o momento em que ele se encontra. Tá, é algo maior. Sim, é a lente através da qual o Marcos passa a enxergar o mundo inteiro ao redor dele. Não é só um estado civil provisório de quem tem a parceira viajando a trabalho. Não é tô sozinho no fim de semana. Exato. Torna-se meio que uma condição crônica para ele. Um ruído de fundo constante que distorce totalmente a percepção que ele tem da realidade. Entendi. Ele entra num estado de privação, né? É um estado de privação sensorial e emocional fortíssimo. Isso deixa ele com as defesas baixíssimas, sabe? Desesperadamente vulnerável a qualquer estímulo externo que pareça, de alguma forma, preencher esse vazio. E bom, a gente sabe que o estímulo externo que aparece tem nome, né? A Gabriela. famosa Gabriela. Pois é. Ela trabalha na banca de jornais que fica do outro lado da rua da lanchonete que o Marcos gerencia e, cara, o texto joga a gente direto na hora do rush. Uma loucura total na lanchonete. Um caos absoluto. O Marcos até comenta que mal consegue olhar para o rosto dos clientes que ele está atendendo, ele está naquela pressa insana, e aí o funcionário dele, o Alex, traz uma conta, a Gabriela mandou o dinheiro para pagar uma pequena dívida ali do balcão. Um procedimento padrão, né? Conta de vizinhos, de comércio. Sim. E nesse momento de pura correria, a atitude racional seria registrar o pagamento, dar o troco e seguir o fluxo do trabalho, certo? Sem dúvida. Qualquer eficiência comercial básica exigiria exatamente isso. Pega o dinheiro e volta para a chapa ou para o caixa. Mas claro, não é o que acontece. O Marcos simplesmente paralisa e começa a fazer uma verdadeira ginástica mental. Uma acrobacia, né? Total. Ele tenta encontrar qualquer desculpa que pareça, tipo, minimamente plausível para atravessar a rua e falar com ela no meio daquele inferno de pedidos. Ele chega a cogitar ir até lá comprar revistas, não é? Sim. E aqui o texto é brilhante em mostrar a fratura interna dele. Porque ele mesmo reconhece, no fundo, que a desculpa é péssima. É muito fraca. Sim, eles estão no início do mês, ele não precisa de revistas novas. Ele mesmo admite isso para si mesmo. A mente racional dele tenta colocar um freio ali. Mas a carência emocional está totalmente no volante.
É ela quem está pilotando. Nossa, pilotando a 120 por hora. Exato. E a geografia física da cena meio que espelha essa geografia emocional. Ele relata ficar inquieto, olhando para Gabriela do outro lado da rua e logo em seguida pensando na Cláudia, que está do outro lado do país. Que contraste forte. A rachadura na fundação moral dele começa exatamente nessa divisão física e mental de atenção. Pra mim, lendo essa parte, foi como ver um detetive, sabe? Um detetive que chega numa cena de crime super pacata e começa a revirar todos os móveis com violência. Tentando forçar uma descoberta, Isso. torcendo para encontrar uma pista, um pretexto onde não tem absolutamente nada. E, por uma ironia absurda do destino, a desculpa acaba caindo do céu para ele. E em forma de sorvete. Pois é, a Gabriela, a cena da banca, pedindo um sundae. O Marcos, gente, ele não hesita nem por um milissegundo. Ele simplesmente arranca o bloco de pedidos da mão do funcionário, o Alex, e decreta que ele mesmo vai fazer entrega. E o que resulta disso é uma cena quase cômica. É um anticlímax total. É constrangedor até, Muito. porque ele atravessa a rua com o sundae, tipo com a adrenalina lá no alto, o coração batendo, e quando ele chega na banca, Tá lotada de crianças, né? exatamente, lotada de crianças lendo gibis, a Gabriela tá super ocupada, ela mal olha pro rosto dele, ela só faz um sinal apressado para que ele deixe o doce no balcão e saia da frente. Uma interação completamente fria, totalmente estéril, muito frustrante. Mas, olha só, peraí. A reação interna dele logo depois não é de frustração. E isso que é bizarro. O texto pontua que mesmo sem ela falar uma palavra com ele, só de ter feito aquela travessia com o Sunday, ele já se sentiu super bem. Ele se alimentou só da ação de ir até lá. Sim, ele usa termos, ele fala em se sentir como um adolescente apaixonado, ele fala em frio na barriga e até em ter as mãos suando. A gente está falando de um homem adulto suando frio só por atravessar a rua e entregar um pote de sorvete. É irracional. Total. O que explica, na sua visão, essa discrepância brutal entre o que realmente aconteceu, que não foi nada, e essa reação fisiológica extrema dele? O que é fascinante aqui é o poder absoluto da projeção psicológica. Sabe, esse frio na barriga do Marcos não vem da Gabriela, a pessoa real que estava lá vendendo gibi. Ah, vem da cabeça dele. Exatamente. Vem puramente da narrativa romantizada que o Marx acabou de autorizar, de criar na própria cabeça. A mente dele pegou uma entrega comercial trivial de um sorvete e transformou tipo numa missão heróica e romântica de resgate contra o tédio. Nossa, é muito doido como o cérebro humano faz isso, né? Faz o tempo todo. E essa validação interna, por menor que seja, é tão viciante que prepara o terreno para o que vai acontecer horas depois, quando o expediente da lanchonete finalmente acaba e a noite cai. E é aí que o negócio, a dinâmica entre eles, sofre um abalo sísmico de verdade. Aquele momento da devolução. Esse mesmo. A Gabriela entra na lanchonete, que já está vazia, para devolver a taça de vidro do sundae. Mas o autor nos dá uns detalhes extremamente específicos que mudam tudo. São os detalhes que entregam a real intenção da cena. Sim, porque ela não veio direto do trabalho da banca. Ela passou em casa primeiro. O Marcos repara, o texto diz isso, que ela chega com os cabelos úmidos. E com um perfume muito característico, né? Perfume de quem acabou de sair de um banho aconchegante em casa. E o detalhe de ouro, a taça do sundae estava meticulosamente lavada. Brilhando. Mas assim, eu preciso fazer o papel de advogada do diabo agora. Lavar uma louça antes de devolver pro vizinho. Não é só, tipo, educação básica, boas maneiras. O Marcos não tá sendo meio delirante de achar que isso significa alguma coisa a mais? Olha, pode até parecer apenas uma regra de etiqueta superficial, uma cortesia. Mas a gente precisa analisar o mecanismo psicológico que essa atitude sutil acaba quebrando. Como assim? Existe uma fronteira que é invisível, mas é muito rígida, entre o que é uma relação puramente comercial e o que é uma relação íntima. Tá, entendi. Quando você compra algo numa lanchonete, a sujeira daquela embalagem pertence ao comércio. Eles que lavam. Faz sentido. Você não lava a bandeja do fast food. Exato. Agora, quando a Gabriela pega essa taça de vidro da lanchonete,
leva ela para dentro da própria casa, lava, tipo, com a própria esponja dela na pia dela, Nossa, é verdade. e aí ela devolve essa taça pessoalmente, exalando um cheiro de limpeza doméstica, de banho tomado. Ela cruza uma linha fundamental ali. Inconscientemente ou não, ela trouxe o Marcos para dentro do universo privado dela. Caramba, não tinha pensado por esse lado da esponja, do universo doméstico. É muito forte. É simbólico. E o Marcos percebe essa mudança de atmosfera, sabe? Mesmo que ele conscientemente não saiba dar o nome técnico para isso. É o gatilho perfeito que desarma de vez as defesas que ele ainda tinha. Faz todo sentido agora. A relação passou do nível transacional direto para o nível pessoal. E isso dá a confiança exata que ele precisava para convidá-la para sentar, oferecer um cafezinho. E a conversa engata. Nossa, engata de um jeito super perigoso. Ela senta e já começa a desabafar sobre a vida. Ela diz que quer comer algo leve para não dormir pesada. Aí ela comenta o quão ruim é ter que cozinhar só para si mesma enquanto o pai dela tá viajando. É uma amostra grátis de intimidade cotidiana que ela joga no colo dele. Sim, é muito íntimo falar da rotina de sono e de cozinha assim. E então ela lança uma frase que, num primeiro momento, parece inocente, mas que atua como uma âncora pesadíssima na mente dele. A frase sobre o futuro, né? Essa mesma. Ela afirma que mesmo quando o pai dela voltar de viagem, ela não planeja tentar a vida na metrópole, lá em São Paulo. Ela fala que acha tudo lá muito estressante e que vai continuar morando pelo bairro mesmo, ali perto. E essa, meu caro, é a armadilha argumentativa se fechando com força. Sério? Como você vê isso? Porque o que ela acabou de fazer, seja voluntário ou não, foi retirar o status de passatempo temporário de toda a equação deles. Ah, entendi. Ela fincou raízes. Isso. Ao declarar que vai ficar pelo bairro ao longo prazo, ela sinaliza disponibilidade. Ao meio que cria uma falsa sensação de destino. Para uma mente sedenta por conexão como a do Marcos, essa informação age como um catalisador gigantesco. Ele começa a racionalizar a coisa toda. Exato. Ele passa a racionalizar o perigo. No próprio texto tem uma hora que ele até reconhece que se aproximar mais dela seria, nas palavras dele, uma crueldade com a Cláudia. Ele usa a palavra crueldade. Ele sabe. Ele sabe. Mas o cérebro humano é um mestre absoluto em justificar os seus próprios vícios. Ele imediatamente se convence de que, não há mal nenhum em bater papo, de que é apenas uma amizade inocente de vizinhos. A clássica mentira confortável, né? Ela permite que a culpa não atrapalhe o banho de dopamina que ele está recebendo. Exatamente isso. Mas, como dizem, toda ação exige uma reação. O que nos força a transitar, sair ali daquele balcão escuro da lanchonete e voltar para a realidade da vida dele. Que é onde a culpa bate. Bate forte, porque essa intimidade instantânea, sabe? Esse ambiente livre de atritos que ele acabou de ter com a Gabriela cria uma expectativa irreal de como as relações devem ser. E o contraste disso com um relacionamento de verdade com a Cláudia, logo em seguida, é devastador, não é? Completamente devastador, porque é o choque frontal entre a fantasia sem esforço nenhum, que é fácil, e a realidade exaustiva da vida adulta. O Marcos sobe para o apartamento dele depois que a lanchonete fecha, vai tomar um banho, e a casa vazia parece que cai sobre os ombros dele como um bloco de concreto. E a culpa ressurge com tudo. Ressurge porque, no fundo, ele sabe muito bem que as intenções dele com aquele cafezinho não foram puras e nobres. Ele queria algo mais. Então, tentando de alguma forma expurgar essa culpa, ele pega o telefone e liga para a namorada. Só que tem um problema enorme aí. A Cláudia está habitando um planeta com uma gravidade muito mais pesada que a dele. Ela está na vida real, trabalhando. Muito. Ela está em São Paulo, cobrindo uma pauta pesada pelo jornal que ela trabalha, e o dia dela foi brutal. Ela atende o telefone trancada num quarto de hotel, super exausta, e ela sabe que na manhã seguinte precisa acordar cedo para pegar um voo cheio de escalas e num avião bimotor, ou como ela mesma chama, num teco-teco que o jornal arrumou para ela. E a dinâmica dessa ligação telefônica é, assim, uma aula prática sobre falhas de comunicação. O Marcos está claramente projetando a própria instabilidade moral na conversa. Ele tenta compensar a culpa, né? Sim, ele tenta forçar ali a adotar uma postura de namorado super protetor. Aí ele começa a falar dos perigos do avião bimotor, soltando uns comentários super infelizes de que, tipo, essas aeronaves vivem caindo. Forçar um momento de conexão emocional através do medo. Ele quer que ela precise dele. E a resposta da Cláudia é a mais pragmática e seca possível. Ela corta o drama dele imediatamente. Ela diz algo tipo,
Credo, não fala isso. Ela explica que não tem o menor controle sobre a logística da empresa e deixa claríssimo que precisa desligar e dormir porque está exausta. Uma conversa totalmente utilitária. Rápida, ditada pelo cansaço físico extremo de quem só quer fechar o olho. Sim. E aí, adivinha? Imediatamente após desligar o telefone na cara dessa realidade dura, o Marcos vai direto, sem piscar, para o computador. Ele vai tentar encontrar a Gabriela no saudoso MSN Messenger. Que transição, né? Pois é. E aqui eu proponho um debate pra gente. O Marcos alega, para si mesmo, que a secura da Cláudia na ligação deixou ele frustrado e carente. Mas me diz, será que essa barreira que a namorada cansada impôs é realmente o motivo que empurra ele pro computador? Ou será que o cérebro dele, na verdade, já estava ativamente buscando uma justificativa e simplesmente transformou o cansaço normal dela no bode expiatório perfeito que ele precisava? É um excelente questionamento. E a análise psicológica da cena aponta muito mais para essa sua segunda opção. Eu suspeitava. Porque, veja bem, a fadiga da Cláudia é totalmente legítima. Ela está trabalhando. O Marcos, no entanto, ele instrumentaliza essa suposta rejeição. Ele pega o limite natural que a namorada impôs e transforma num salvo-conduto moral para ele aprontar na madrugada. Ah, entendi. É como se a culpa fosse dela. É como se a mente dele dissesse, tipo, bom, eu tentei ser carinhoso, eu avisei do avião, mas eu fui repelido, a culpa é dela. Então agora eu tô livre de culpa para buscar atenção em outro lugar. É um mecanismo de defesa, então. Um mecanismo clássico de autodefesa para evitar assumir a responsabilidade sobre os próprios impulsos errados. E lá vai o nosso herói pra internet de escada dos anos 2000. Ele adiciona a Gabriela e eles entram numa conversa que, tipo, é um flerte claramente travestido de trivialidades. Fingindo que estão só batendo papo. Isso. Falam de assinaturas de revistas pra banca do pai dela que é aposentado, do horário de funcionamento ali da rua, mas a análise que o próprio Marcos faz do MSN, da ferramenta, é o que realmente me chama atenção no texto. Ele dá uma filosofada e diz que, pelo computador, não temos como detectar os sentimentos de quem digita. E essa reflexão, embora simples, é o cerne do perigo da comunicação digital para uma pessoa que está carente como ele. Por quê? Fica muito frio, Por quê? porque a tela do MSN funciona quase como um teste de Rorschach psicológico. Aquele das manchas de tinta. Esse mesmo. Como o texto digital não tem tom de voz, não tem expressão facial ou linguagem corporal, o cérebro do Marcos é forçado a preencher essas lacunas todas. Ah, e ele vai preencher com o que ele quiser, né? Ele preenche com os próprios desejos reprimidos. Quanto menos detalhes a Gabriela fornece ali no chat, mais espaço em branco o Marcos ganha para projetar nela a imagem da mulher ideal, disponível e perfeita para ele. Nossa, o que se torna absolutamente claro na hora que eles vão se despedir. A Gabriela avisa que vai dormir e manda um trivial beijos. Escrito com as letras BJOS, ponto. Isso, BJS. E o Marco, juro, ele entra num looping analítico que beira a loucura. Ele começa a questionar a tela, tipo, por que essa abreviação? Ela manda isso pra todo mundo que ela fala. Tem um significado oculto pra mim? É hilário e trágico ao mesmo tempo. É, a gente pode até dar risada hoje, lembrando de como era interpretar mensagens de texto no passado, sem emoji, sem nada. Mas pra ele ali, a ambiguidade daquelas 4 letras atua como gasolina pura no fogo da obsessão que tá crescendo. Sem dúvida. Porque se houvesse clareza ali, o assunto morria. Se ela escrevesse apenas, sei lá, boa noite, amigo, ou até amanhã, vizinho, a fantasia morria na hora. Cortava o barato. Sim. A ambiguidade é o que mantém o motor da cabeça dele girando sem parar durante aquela madrugada. E o problema é que esse motor começa a superaquecer de verdade. A pressão daquela tela fria contrasta muito com o corpo dele. Fica insustentável. Fica. E a tensão física exige de alguma forma uma válvula de escape imediata. E é isso que pavimenta o caminho para a cena mais crua do capítulo. Sim, o ápice da frustração, que empurra ele para uma fuga que é totalmente física. Ele decide no quarto escuro colocar um vídeo adulto no notebook dele. Sozinho na madrugada. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque olha só, numa leitura mais rápida e superficial, a gente poderia apenas classificar essa cena como um instinto básico, né? Um alívio de um impulso sexual que se acumulou. Seria a explicação mais fácil. Mas eu notei algo muito estranho, sabe? Quando eu fui reler a passagem. Enquanto ele tenta focar no ato físico ali com o vídeo, a linguagem que o autor usa segue por um caminho bem diferente, bem emocional. Ele usa palavras específicas. Muito!
O Marcos fala de coração disparado pedindo por carinho, e o narrador diz especificamente que a boca do Marcos, naquele momento, salivava por um beijo. Vem cá, isso não soa como uma cena sobre mero desejo físico descontrolado? Soa? Não, de jeito nenhum. É uma observação cirúrgica sua. E é exatamente aí que a genialidade do autor se mostra nas entrelinhas do texto. Porque a pornografia, pela própria natureza dela, ela oferece a hipervisualização do corpo e a total ausência de intimidade afetiva. É só o visual, não tem sentimento. E isso é o oposto do que o Marcos realmente precisa ali. O fato de que durante aquele ato a boca dele salivava por um beijo, que é tipo o ato de conexão romântica por excelência, isso prova que a tentativa do Marcos de compartimentar o problema dele falhou miseravelmente. Ele tentou separar o físico do emocional e não deu. Não deu. Ele não estava tentando saciar uma vontade biológica genuína. Ele estava tentando usar o corpo dele para silenciar uma carência emocional agoniante que estava gritando dentro dele. E claro que o alívio físico providenciado por um vídeo é tragicamente inadequado para curar um vácuo de afeto. Nossa, é quase melancólico, né? Dá até uma pena. Dá pena. É o retrato da solidão. E a prova final desse fracasso, dessa tentativa frustrada de alívio, vem logo depois do clímax. Ele relaxa na cama, respira fundo no quarto escuro e a realidade atinge ele de volta com a força de um soco no estômago. E tudo através de um único sentido. O olfato. Sim. Ele sente o cheiro do cabelo da Cláudia, a namorada real que está impregnado no travesseiro ali ao lado dele. E o papel desse detalhe sensorial do travesseiro é atuar como uma âncora absoluta. Puxa ele para a realidade moral dele. Acorda ele pra vida. Acorda. Porque durante a noite toda ele viajou por construções mentais com a Gabriela. Ele navegou pelo espaço liminar e frio da internet, ele buscou fuga visual e física num vídeo explícito. Fugiu de todas as formas. És o cheiro da namorada, de uma mulher real, que o ama e com quem ele divide a vida e a cama, puxa o Marcos de volta para o chão de forma brutal. E não é um retorno bom, né? É dilacerante. Porque o cheiro no travesseiro não traz conforto para ele, apenas sublinha como um marcador texto a monstruosidade da solidão em que ele mesmo se colocou. Ele tá ilhado ali. Sim, ele está isolado, entre a presença fantasmagórica da namorada que está longe pelo cheiro e a proximidade extremamente perigosa de uma mulher de carne e osso que está do outro lado da rua. E essa ilha psicológica dele é completamente insustentável. O que estabelece na história uma verdadeira bomba relógio. O tempo passa a correr contra ele. Exato. Os dias vão passando no capítulo e a narrativa revela que as visitas da Gabriela à lanchonete viram uma rotina diária. Todo dia ela tá lá. Em contrapartida, o contato com a Cláudia, que tá viajando, só míngua. Porque ela vai pro interior, né? Sim, a região onde ela está cobrindo a matéria não tem sinal de celular, então restam só alguns e-mails super espaçados entre eles. A pressão interna do Marcos cresce sem parar até chegar ao fim de semana, que é o ponto onde todas essas racionalizações dele entram em curto-circuito e resultam num comportamento altamente paradoxal. A sequência de eventos desse fim de semana, revela a mecânica de autossabotagem do Marcos de uma forma que chega a ser assustadora. Conta pra gente como começa. Tudo começa no sábado à noite. Após fechar a banca dela, a Gabriela aparece e faz meio que o primeiro movimento direto e claro em direção a ele. Ela convida o Marcos para ir a uma casa noturna, uma balada, com ela e com um grupo de amigos. E, surpreendendo quem estava lendo e esperando que ele saltasse nessa oportunidade para finalmente ficar com ela, ele recusa o convite. Ele diz não. Ele diz que não pode, agradece e não vai para a balada. O narrador nos explica depois que foi um movimento claro de autodefesa. O Marcos imaginou o ambiente da balada, bebida, música alta, muita gente, o caos e o instinto de preservação dele soou o alarme de incêndio. Ele percebeu o risco. Sim, ele sentiu um medo real de que naquele cenário de boate ele perdesse o controle dos próprios instintos e fizesse algo do qual, fatalmente, ele ia se arrepender muito depois. Nesse momento ele recua da beira do abismo. Ele dá um passo para trás. Só que a tragédia da coisa toda é que esse pequeno triunfo moral de ter dito não é o que vai pavimentar o verdadeiro desastre. Como assim? Pensa bem, ele vai para o apartamento naquela noite com essa sensação misturada, de frustração por não ir, mas também com aquele dever cumprido de um namorado fiel que resistiu à tentação.
Ele se sente o cara certinho, né? O herói da resistência. Isso. Ele tá cheio de si moralmente. Aí ele abre a caixa de e-mails e tem uma mensagem da Cláudia. A matéria no interior acabou e a namorada avisa que estará de volta a São Paulo em, no máximo, 3 dias. Pausa pra lógica aqui. Vamos pensar. A mulher que ele diz amar, por quem ele estava chorando no travesseiro, sentindo o cheiro, tá voltando pra ele em 3 dias. A agonia de ficar sozinho deveria acabar na mesma hora. O alívio deveria ser imediato, não é? Deveria, mas se conectarmos isso ao quadro geral e ao estado psicológico totalmente viciado em que o Marco se colocou, a notícia age de uma forma 100% contrária. Causa pânico. Exato. A volta iminente da Cláudia não soa para ele como a salvação da solidão, soa como um alarme estridente de encerramento. Funciona como um prazo de validade. Acabou a brincadeira? A mente dele processa ali, lendo o e-mail, que a bolha de fantasia e de impunidade que ele dividia com a Gabriela na lanchonete e no MSN tem agora exatamente 72 horas de vida restante. O relógio tá ticando. A janela vai fechar para sempre e a vida real vai voltar. Então, aquele medo que ele tinha de perder o controle na balada é repentinamente substituído por um pânico agudo de perder a fantasia completamente. E antes de provar dela. Para o ponto de não retorno do capítulo. Porque depois de ler o e-mail, ele entra na internet e, fatalmente, a Gabriela tá online no MSN. Claro que estava. Ela conta que acabou não indo para a balada que tinha convidado ele, diz que ficou com preguiça e ficou em casa assistindo TV. E aí o Marcos presta atenção nisso. O mesmo homem que recusou um convite há poucas horas, jurando proteger o próprio relacionamento, faz o quê? Ele joga tudo pro alto. Ele toma as rédeas da situação, ele pega e convida ela para almoçar no dia seguinte, no domingo. E não é um convitinho casual de vizinho, não. Não mesmo, ele muda as regras do jogo. Sim, quando ela pergunta no chat se será um almoço na lanchonete dele ali, de forma segura, ele nega. Ele diz que é num lugar bacana da cidade, que ele conhece, e faz um convite super formal, dizendo, tipo, eu passo para te pegar de carro às 13 horas. O encontro completo. E para quem acompanha a gente aqui no Mergulho, eu deixo uma pergunta para reflexão. Quantas vezes a gente observa ou até vive esse exato fenômeno na vida? Onde a tentativa bem-sucedida de evitar um erro pequeno e impulsivo, como ir numa balada, acaba enchendo a pessoa de uma falsa confiança moral e leva ela a planejar a sangue frio um erro infinitamente maior. Na psicologia, para quem gosta do assunto, isso se aproxima muito do conceito de licenciamento moral. Licenciamento moral. Funciona assim. Como ele foi um menino bom em recusar a balada, ele subconscientemente sente que ele acumulou créditos virtuais de fidelidade. Ele sente que merece se dar uma pequena recompensa por ser tão forte. Mas a balança aí está totalmente desregulada. A desproporção é gigante. É um abismo. Porque a balada, se rolasse algo lá, seria um erro de circunstância. Sim. Sabe? Acidental, bebida, noite, festa. Um deslize impulsivo. Onde ele ainda por cima dirige para buscar a moça na casa dela. É um encontro calculado. É um encontro estruturado, é frio. Ele fugiu de um possível deslize rápido numa pista de dança escura para gastar horas organizando um encontro íntimo sob o sol de domingo. É a formalização absoluta do perigo. A dissonância cognitiva atinge um nível tão máximo depois dessa decisão de marcar o almoço que chega a dar dor de cabeça lendo. Porque, logo após combinar tudo, depois de desconectar do MSN, o Marcos senta na cadeira e responde o e-mail da Cláudia. Aquele e-mail dos 3 dias. Esse mesmo. E ele escreve respondendo o quanto sente a falta dela. Ele diz que mal pode esperar pelo retorno dela para casa. E o pior, a pior parte é que a narrativa mostra que ele não está sendo cínico ou sádico ao escrever isso. Ele realmente, sinceramente, sente a falta da Cláudia. Mas, ao mesmo tempo, é totalmente refém da paixão química que está desenvolvendo pela Gabriela. Ele tá, tipo, completamente cindido ao meio. É a agonia de você saber que a ponte em que você tá pisando tá rachando, sabe? Você fica ouvindo os estalos da estrutura cedendo debaixo de você. Mas você se sente paralisado, incapaz de sair de cima dela. Nossa, perfeita analogia. O que inclusive resume perfeitamente a missão do nosso mergulho de hoje. Sem dúvida. Analisar o capítulo 2 de Amor Impossível foi, acima de tudo, um exercício de perceber que o desabamento de uma vida a dois quase nunca começa de fato com uma explosão gigante. Nunca é dramático no começo. Começa com uma desculpa esfarrapada para atravessar a rua e comprar revista que não precisa.
Começa com uma taça de sundae que foi lavada com cuidado em casa, com abreviações inocentes num chat de madrugada como beijos. E com a perigosa ilusão de que a gente tem o controle absoluto sobre carências que nem mesmo admitimos ter para nós mesmos. Exato. O Marcos, ele é o arquiteto solitário da sua própria ruína iminente. E, bom, antes da gente encerrar, você tem alguma consideração final? Eu tenho sim, porque tudo isso me faz pensar numa coisa agora. Analisando essa cronologia final do convite para o almoço, a gente debateu bastante que o Marcos agendou esse encontro perigoso movido pelo pânico do retorno próximo da Cláudia. Que o relógio estava acabando. Isso. Mas, para quem está escutando a gente, e se a gente virar essa lente de cabeça para baixo por um momento? Como assim? Pensa comigo. Será que ele não marcou o encontro com a Gabriela num domingo à tarde, que é um horário público e, claro, exatamente para ser descoberto? Espera, sério? Para ser pego no flagra? Considere o nível extremo de estresse e paralisia que esse cara está vivendo. Talvez lá no fundo do subconsciente dele, ao se colocar em um cenário público tão exposto, literalmente às vésperas da namorada voltar de viagem, talvez ele esteja terceirizando a solução do problema dele. Nossa, fazendo o que ele não tem coragem de fazer. Exatamente. Como ele é completamente incapaz de decidir entre manter a segurança da relação com a Cláudia ou viver a aventura com a Gabriela, ele simplesmente empurra o dominó mais pesado que ele encontra e torce para que o universo ou o acaso tome a decisão destrutiva por ele. Deixar o destino detonar a bomba para não sujar as próprias mãos. Isso, ele tira a responsabilidade dos ombros dele e joga para a sorte. Cara, é um pensamento perturbador, muito perturbador, para todos nós levarmos hoje, enquanto a gente espera, claro, para ver onde exatamente os destroços dessa história toda vão cair nos próximos capítulos. Muito obrigada para quem nos acompanhou e a gente se vê no próximo mergulho.